Os homens acreditam que sabem o que excita uma mulher. Acreditam que se moverem um pouco na cama ou repetirem o que viram em um vídeo pornô já têm o controle. Mas a verdade, e aqui vem o controverso, é que a maioria dos homens não tem a mínima ideia de como funciona a mente feminina no sexo. E por isso, embora elas sorriam, embora digam sim, foi bom, por dentro estão insatisfeitas. E o mais brutal de tudo, elas sabem e comentam entre amigas, embora nunca digam isso na sua cara. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Apenas os homens com experiência, aqueles que dedicaram tempo para estudar o corpo feminino e a psicologia por trás do prazer, entendem o que realmente enlouquece uma mulher. Não se trata de tê-la por cima ou de aguentar mais minutos. Trata-se de saber exatamente o que a mente dela precisa para se render ao prazer e o que o corpo dela precisa para chegar ao orgasmo de verdade. E acredite, a maioria dos homens jamais consegue isso. Aqui está a dura realidade. Uma mulher não chega ao orgasmo por acidente. O prazer dela não é como o do homem, que dispara com um estímulo direto e rápido. Não, o orgasmo feminino é muito mais complexo. Mistura emoção, confiança, entrega e, sobretudo, uma estimulação estratégica. E se você não entende isso, pode durar horas na cama e ainda assim falhar. Os homens sem experiência acreditam que é questão de tamanho ou resistência. Erro. Isso é o que dizem os que não sabem. O que observei em minha experiência clínica é outra coisa. Uma mulher precisa de conexão mental primeiro e depois de uma estimulação física precisa. Quando ambas se combinam, o corpo dela explode. Quando não, ela simplesmente finge e você nem sequer percebe. Quer a verdade? A maioria das mulheres fingiu um orgasmo mais de uma vez na vida. E se você pensa que com todas as suas ex-parceiras sempre as levou ao clímax, lamento dizer que provavelmente te enganaram. Fizeram isso porque não queriam ferir seu ego, porque era mais fácil acabar rápido ou porque sabiam que você nunca perceberia. Isso é o que diferencia um homem mediano de um homem com experiência. O experiente sabe ler cada reação, cada gesto, cada micromovimento do corpo feminino, sabe quando ela está perto e sabe o que fazer para levá-la até o final. E aqui é onde a mente masculina falha. Focamos demais em dar prazer de forma mecânica, um movimento repetido, sem atenção, sem escutar o corpo dela. Mas o que aprendi em décadas de estudo é que não se trata de quantidade, mas de qualidade. Um movimento bem feito, no ângulo correto, com a pressão exata, pode ser mais poderoso que 20 minutos de simples fricção. Agora, há algo mais que poucos homens entendem. As posições sexuais são fundamentais. Sim, a psicologia importa, as preliminares importam, mas se você não domina certas posições que estimulam as zonas corretas do corpo dela, nunca conseguirá que ela chegue a um orgasmo intenso. Por quê? E aqui está o segredo. O orgasmo feminino depende muito de como se estimula o ponto G, o clitóris e a combinação de ambos, e nem todas as posições permitem acessar essas zonas de maneira eficaz. Por isso, baseando-me em décadas estudando a sexualidade humana, vou revelar 3 posições sexuais específicas que não são as típicas entediantes, não são as que ela já espera, são posições projetadas para fazê-la chegar ao clímax de forma rápida e intensa, porque ativam suas zonas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, a colocam em um estado mental de completa entrega. E quando você dominar essas posições,
deixará de ser um homem comum em sua vida sexual. Você se transformará naquele homem que ela não esquece, que ela volta a procurar e de quem fala com suas amigas em voz baixa, porque sabe que com ele o sexo nunca foi normal, foi explosivo. 1. A posição que nenhum homem usa, mas todas desejam. Aqui está a verdade que poucos se atrevem a dizer. A maioria dos homens acredita que o missionário ou a posição de 4 são suficientes, são confortáveis, são o que todos conhecem, mas também são o que todas as mulheres esperam. E aí está o problema. Uma mulher não se excita com o previsível, mas com o inesperado. Se você repete o mesmo que qualquer outro, na mente dela você é apenas mais um homem, nada especial. O que descobri em minha prática clínica é que a mente feminina precisa de surpresa e novidade, porque sua excitação não depende apenas do corpo, mas do que acontece em sua cabeça. Se você consegue colocá-la em uma posição em que ela nunca esteve com outro homem, já ganhou metade da batalha. Nesse momento, ela pensa: este cara sabe algo que os outros não sabem. E acredite, isso a excita mais do que qualquer palavra bonita. A posição de que ninguém fala e que, no entanto, pode fazê-la perder o controle é uma variação da clássica posição de 4, mas elevada a outro nível. Ela apoiada de bruços com a pelvis levemente levantada por um travesseiro ou almofada. Por que essa posição é tão poderosa? Porque muda completamente o ângulo de penetração. Você não entra reto como na posição de 4 normal, mas acessa um ângulo mais baixo que atinge diretamente o ponto G a cada movimento. E quando o ponto G é estimulado de maneira constante, ela não apenas sente prazer, sente uma pressão interna que a leva a um orgasmo mais intenso, profundo e muitas vezes múltiplo. A maioria dos homens não usa essa posição porque acredita que é igual ao de sempre, mas aí está o erro. O simples fato de colocar uma almofada sob o quadril dela muda todo o jogo. O que parecia comum se transforma em uma experiência que a faz gemer de uma forma diferente, mais visceral, mais descontrolada. Agora, o que separa um homem com experiência de um novato é a forma como maneja essa posição. O novato se move rápido, sem controle, buscando terminar ele mesmo. O experiente sabe que aqui a chave é a intensidade medida. Comece devagar, com movimentos profundos e controlados. Escute a respiração dela, os movimentos do quadril dela e ajuste o ritmo de acordo com o que ela responde. E há algo mais que torna essa posição única. Ela não a pede porque não sabe o quanto é poderosa. Muitas mulheres jamais a experimentaram porque os homens não a sugerem. Quando você a guia até ali, não apenas dá prazer físico, abre a porta para um tipo de experiência sexual que ela jamais imaginou. Isso te coloca em outra categoria de homem, não aquele que repete o que viu, mas aquele que sabe o que faz. Um detalhe extra que observei em inúmeros casos: quando ela está nessa posição com a pelvis elevada, o clitóris fica mais acessível por trás. Se no meio do movimento você usa a mão para estimulá-lo suavemente, o que provoca é uma combinação explosiva. Penetração direta no ponto G paz, estimulação clitoriana ao mesmo tempo. Isso para muitas mulheres não é apenas prazer, é literalmente a fórmula para um orgasmo garantido. Imagine, enquanto todos os outros homens se conformaram com a posição de 4 normal, você foi aquele que mudou o ângulo, que entendeu a lógica por trás do corpo feminino, que provocou um orgasmo que ela não sabia que podia ter. Acha que ela vai te esquecer depois disso? Não. Isso fica gravado na memória dela e da próxima vez que pensar em sexo, pensará em você. O interessante é que essa posição não requer nada estranho ou complicado. É simples, é natural, mas é o segredo que compartilho a partir do meu conhecimento clínico. Não se trata de inventar algo bizarro, mas de conhecer os pequenos ajustes que fazem toda a diferença.
enquanto outros continuam acreditando que sexo é questão de resistência ou tamanho, você demonstra que o verdadeiro poder está na técnica, no conhecimento e em se atrever a fazer o que outros não fazem. 2. O ângulo secreto que ativa o ponto G instantaneamente. Aqui está, Mozeja, a verdade que ninguém te conta. A maioria dos homens nunca alcança o ponto G de uma mulher. Não porque não tentem, mas porque não sabem como. Acreditam que se trata de entrar e sair rápido, como nos filmes pornográficos, e esperam que por arte de mágica ela exploda de prazer. Mas o ponto G é mais delicado, mais preciso e precisa de um ângulo exato para despertar de verdade. O irônico é que o ponto G existe. Muitas mulheres o sentem, mas poucos homens conseguem estimulá-lo bem. O resultado? Elas ficam com a ideia de que o sexo está bom, mas não incrível. E se alguma vez tiveram a sorte de estar com um homem experiente que soube tocar esse ponto, nunca mais veem o resto da mesma forma. O ângulo secreto não é reto, não é de frente como no missionário típico, nem por trás como na posição de 4 clássica. O verdadeiro ângulo que ativa o ponto G é curvo e para cima. Isso significa que o pênis tem que entrar de tal forma que roce a parede frontal da vagina, onde está o ponto G, e o faça de maneira constante. Agora, como alcançar esse ângulo? Aqui é onde entra em jogo a posição que estudei durante anos em minha prática. Ela por cima, mas inclinada para frente. Sim, ela cavalgando, mas não na típica postura onde se senta ereta sobre você. Em vez disso, deve inclinar o torso em direção ao seu peito, quase se deitando sobre você, enquanto você controla o ângulo por baixo. Essa leve inclinação muda totalmente a penetração. Não é mais vertical, mas diagonal. E essa mudança faz com que seu membro pressione diretamente a zona onde está o ponto G. O que acontece depois é o que diferencia um amante comum de um homem com experiência. Nessa posição, ela não apenas tem controle do ritmo, mas cada movimento faz com que o ponto G seja estimulado com mais força. Se você a acompanha com as mãos nas costas dela, guiando-a suavemente, a sensação se multiplica. Ela não entende porque se sente diferente, mas você sabe. É o ângulo que muda tudo. Aqui está o mais controverso. A maioria dos homens evita essa posição porque acredita que ela faz todo o trabalho. Estão enganados. Baseando-me em meu conhecimento sobre sexualidade humana, sei que é ali onde você tem mais controle. Não precisa se mover bruscamente. Basta levantar um pouco o quadril, ajustar a direção e manter a pressão constante. Dessa forma, ela passa de sentir um simples vai e vem a sentir uma estimulação profunda, localizada e tão intensa que pode levá-la ao orgasmo sem necessidade de tocar o clitóris. Mas não é tudo. Se no meio dessa posição, enquanto ela está inclinada em sua direção, você decide estimular o clitóris dela com uma mão ou até com a pressão do seu abdômen, o resultado é devastador. Ponto G plus clitóris ao mesmo tempo. Essa combinação é para a maioria das mulheres a fórmula do orgasmo mais rápido e poderoso. Imagine a cena, ela ofegante em cima de você, sem conseguir controlar o ritmo porque a sensação é forte demais. Você guiando com calma, seguro, sabendo exatamente o que faz. E o melhor, ela nunca esquece, porque esse tipo de orgasmo ela não teve com outros. Na mente dela fica gravado que com você foi diferente, que com você descobriu algo novo. O erro dos homens medianos é acreditar que o importante é durar mais. Não, o importante é entrar no ângulo correto. Você pode durar meia hora em um ângulo que não toca nada e ela não chegará. Mas se encontra o ângulo preciso, às vezes bastam minutos para que ela perca o controle. E isso é o que a vicia, não o tempo, mas a intensidade correta. 3. A postura que a vicia em você e ela não te dirá. Há algo que os homens não terminam de compreender. Uma mulher nunca te diz exatamente qual posição a enlouquece mais.
Nunca te diz porque não quer parecer experiente demais. Não quer que você a julgue ou pense que ela fez demais na cama. E muitas vezes também não te diz porque nem ela mesma entende por que aquela postura específica a vicia. O único que ela sabe é que quando vive aquilo, o corpo dela não responde igual, treme, geme diferente e sente que com você o sexo tem um nível totalmente diferente. Isso significa que, como homem, sua missão não é esperar que ela te explique, mas aprender a ler o que o corpo dela está comunicando. Porque acredite, uma mulher pode calar com palavras, mas nunca com reações. A respiração, o olhar, a forma como crava as unhas ou se agarra a você. Tudo isso é uma linguagem silenciosa que revela muito mais que qualquer confissão. Observei em minha experiência clínica que a postura que a vicia em você não tem a ver com conforto, mas com intensidade emocional e física ao mesmo tempo. Para ela, não se trata apenas de prazer corporal, mas de como essa posição a faz sentir mentalmente. Se nessa postura ela se sente vulnerável e ao mesmo tempo desejada, se sente que você toma o controle, mas sem perder a conexão, aí é quando a mente dela se prende a você. Muitos homens acreditam que sexo é unicamente físico, penetrar, mover-se e terminar. E esse é o erro que os condena a ser apenas mais um na lista. Da minha perspectiva como psicoterapeuta, sei que o que a faz voltar uma e outra vez não é o ato mecânico, mas o que você desperta na cabeça dela enquanto a leva ao limite. Aquela mistura de poder, confiança e entrega absoluta que surge em uma postura onde ela não tem escapatória nem distrações. O controverso é que a maioria dos homens pensa que precisa fazer coisas extravagantes para ser memorável na cama. Não, a verdade é que o simples, quando feito com intenção e conhecimento, é o que mais impacto gera. Essa postura que a vicia não precisa ser estranha ou complicada. O importante é o que simboliza, que com você ela se sente levada a um estado ao qual não pode chegar sozinha, que com você não há rotina nem tédio, que cada encontro tem um momento que a quebra e a reconstrói. E aqui há algo que confirmei em décadas de estudo. Uma mulher pode fazer sexo com muitos, mas vício com muito poucos. E a diferença não está na quantidade de vezes que você faz, mas na qualidade emocional do que você dá. A postura que a vicia não é apenas prazer físico, é uma memória marcada no subconsciente dela. É aquele momento em que ela perde o controle e não entende por que com você foi diferente. Essa memória fica e por isso, embora depois tente seguir com a vida, embora tente te esquecer, algo dentro dela a faz te comparar com todos os outros. E nessa comparação, os outros homens sempre saem perdendo. Por quê? Porque nenhum a fez sentir daquela forma. Nenhum a levou ao limite mental e físico na mesma medida. Agora pense nisso. Por que algumas mulheres continuam procurando um ex mesmo depois de terminar mal? A razão nem sempre é o amor, muitas vezes é o vício no sexo que tinham com ele. Foi naquele vínculo onde descobriram aquela postura, aquela intensidade, aquele estado onde não eram capazes de se controlar. E quando alguém desperta isso, não se esquece. A realidade desconfortável é esta: o sexo mediano entedia, o sexo comum se esquece, mas o sexo que mistura controle, surpresa e entrega absoluta se transforma em vício. E se você sabe como levá-la a esse estado, não importa quantos homens passem pela vida dela, ela sempre terá uma marca sua na memória. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem com experiência. O comum se contenta que ela não reclame. O experiente busca que ela não possa te esquecer. Um busca satisfação rápida, o outro deixa cicatrizes de prazer na mente dela. E essas cicatrizes são as que a viciam. O que ela nunca te dirá é que aquela postura a faz sentir vulnerável demais.
exposta demais e que por isso mesmo aproveita como nenhuma outra. Nunca confessará porque seria admitir que com você perdeu o controle total. E isso é algo que uma mulher raramente aceita em voz alta, mas em silêncio, na forma de voltar para você, na forma de pensar em você quando não está, ela demonstra. Então lembre-se, a postura que a vicia em você não vai ouvir da boca dela, vai descobrir no corpo dela, nas reações dela e na forma como ela não consegue soltar o que viveu com você. Essa é a marca do homem com experiência. Essa é a marca que nunca desaparece. A verdade final que poucos aceitam. Aqui vem a parte que muitos não se atrevem a dizer em voz alta. A maioria dos homens nunca fará uma mulher chegar a um orgasmo real. E não porque as mulheres não queiram, mas porque os homens não sabem. Acreditam que tentaram de tudo, mas a única coisa que fizeram foi repetir o que viram, o que ouviram, o que algum amigo lhes disse. A verdade, pela minha experiência clínica, é que muito poucos homens entendem como funciona de verdade a mente feminina na cama. E te digo algo ainda mais duro. A maior parte das mulheres fingiu com você alguma vez, mesmo que não queira acreditar. Talvez tenha feito para proteger seu ego, talvez porque queria que tudo terminasse rápido, ou talvez porque sabia que você nunca descobriria. Essa é a dura realidade. E se isso te machuca, se isso te incomoda, é porque no fundo você sabe que é verdade. Por isso esta mensagem não se tratava apenas de posições sexuais. Não, tratava-se de abrir seus olhos para uma verdade que separa os homens medianos dos homens inesquecíveis. Porque enquanto os primeiros ficam satisfeitos com a ideia de que cumpriram, os segundos se preocupam em deixar uma marca tão profunda que nenhuma mulher possa esquecê-los. E sim, isso inclui dominar essas posições que, quando você as usa com intenção, não apenas dão prazer, mas criam vício. Agora quero te deixar com uma afirmação que pode soar brutal, mas que confirmei em minha prática. Se uma mulher não volta a te procurar depois de se deitar com você, não foi pelo amor, nem pela química, nem pelo destino, foi porque na cama você não deu nada que outro não pudesse dar. Essa frase incomoda, não é? Mas também motiva, porque significa que você tem o poder de decidir em que categoria fica. Vai ser apenas mais um na lista dela, ou vai ser aquele que ela lembra em silêncio, aquele que compara com todos os outros, aquele que desperta algo que ela não consegue controlar? No final das contas, tudo se resume a uma coisa: ou você aprende o que nenhuma mulher vai te ensinar, ou fica condenado a ser uma lembrança apagada no passado dela. A decisão é sua. Se chegou até aqui, já tem algo que a maioria nunca terá: conhecimento. Agora falta a outra parte, aplicá-lo. E quando fizer isso, descobrirá que tudo o que te disse hoje não era teoria, mas observação pura de décadas estudando a mente humana. Te prometo que ela não esquecerá. Lembre-se desta última verdade que comprovei em minha experiência. O homem que não sabe dar prazer nunca será realmente respeitado por uma mulher, embora ela nunca diga isso na cara dele. Essa é a diferença entre ser um homem comum e ser um homem inesquecível.